Afinal de contas, um policial ele é obrigado a cumprir uma ordem ilegal? Fica comigo até o final desse vídeo, hein? Polêmico, polêmico. Fala meus jovens, fala minhas jovens, eu sou o Glaudimar Pedrosa e antes de começar o vídeo me ajuda deixando o seu like nesse vídeo. Essa é a forma de você me ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas. Eu, no momento, sou policial civil e queria te pedir aqui, se você gostar desse tipo de conteúdo policial, para se inscrever aqui no canal. É assim que você vai ficar por dentro aí de todos os vídeos que eu publico aqui semanalmente. Bora pro conteúdo então. Nessa semana aí nós tivemos um episódio aí que a Polícia Federal foi cumprir um mandado de prisão pro Roberto Jefferson. Nesse vídeo aqui eu não vou entrar aqui em parte política, eu não discuto política aqui no canal. Quer falar sobre política? Vai lá no meu Instagram, lá eu falo um pouco ali sobre política também. Aqui no canal não, aqui o conteúdo é muito mais específico, tá bom? Então vamos lá. A Polícia Federal foi cumprir um mandado de prisão aí contra o Roberto Jefferson. Na ocasião, o Roberto Jefferson atirou ali contra os policiais. Ele não queria se entregar, ele não queria ali aceitar ali aquele cumprimento de mandado de prisão. Mas afinal de contas, esse mandado de prisão, os policiais poderiam simplesmente não cumpri-lo ali por não acreditar que era uma ordem legítima, não concordar com o teor da decisão ali. Vamos supor, o policial chegou ali, olhou o mandado de prisão, chegou lá o mandado de prisão para o delegado. O delegado pega lá e fala assim, ó, vai lá e cumpre esse mandado aqui. O policial pode se recusar a cumprir esse mandado de prisão? Não, não pode. Não pode porque ele tem que agir ali no estrito cumprimento do dever legal. Se ele discordar, ele pode até discordar, né, do mandado de prisão, só que ele é obrigado a cumprir. Se ele não cumprir, ele prevarica, ele comete o crime de prevaricação. E aí ele vai responder por isso, certo? Então, o policial, quando está cumprindo o mandado de prisão, ele não pode ali querer questionar a decisão do juiz, ou seja, ele até do Supremo Tribunal Federal, por conta de política, enfim, não importa qual seja ali o tema. Não é um instrumento correto o questionamento do policial na hora de questionar ali uma ordem judicial. Quem tem que questionar essa ordem judicial é o advogado da parte ali que está sendo presa. Então ele tem que ser preso pelo policial, vai levar ele ali para a delegacia, vai para o sistema carcerário e ele vai cumprir ali a pena dele. O advogado, se ele quiser questionar aquilo ali, tem que questionar na justiça, tem que questionar em juízo. Essa é a forma correta. Dentro da legalidade é isso daí. Mas, Glaudimar, se aquele mandado de prisão ali foi expedido por um juiz, por um ministro, que ele estava ali perseguindo uma determinada pessoa. Na ocasião aqui, essa semana é inevitável a gente falar sobre esse tema específico, sem citar a situação aí do Roberto Jefferson, né? Ah, Glaudimar, mas tem perseguição ali do Alexandre de Moraes contra o Roberto Jefferson. Beleza, que os advogados dele entrem na justiça ali para pedir ali um habeas corpus ali, né, para que ele possa ser solto ali. Vão questionar lá na justiça se a prisão foi legal, a prisão é legal, né? Mandado de prisão, cumpre ali o mandado de prisão, a prisão é legal. Em que situação o policial não seria obrigado a cumprir uma ordem dessa daí, por exemplo? Vamos supor, seguinte situação, o policial sabe que não existe um mandado de prisão contra uma determinada pessoa. Só que o delegado fala lá, ó, não tem mandado de prisão contra essa pessoa, mas vai lá e prende ele e amanhã eu dou meu jeito, vou arrumar esse mandado de prisão. Nesse caso específico, né, dentro desse fato concreto ali, a gente sabe que o policial tem pleno conhecimento para saber que não pode cumprir um mandado de prisão se ele ainda não existe. Então, a prisão é manifestamente ilegal. Ele sabe por suas convicções, não pessoais apenas, mas por ele entender que dentro da lei aquilo ali é crime. Fazer isso, inclusive, é uma conduta criminosa. Então, ele sabe que ele não deve cumprir aquilo ali. Se a ordem for manifestamente ilegal, ele responde pelo crime junto com quem a ordenou. Então, responderia, nesse caso, o delegado e o agente ou os agentes ali que fossem cumprir a ordem que é manifestamente ilegal. Agora, ordem ilegal é diferente de ordem manifestamente ilegal, certo? Ordem ilegal, ela até pode acontecer, mas o policial às vezes nem sabe que é uma ordem ilegal, porque ela não é manifestamente ilegal. Um exemplo aqui também, o delegado mandou ali prender um cidadão em flagrante, né? Os policiais assumiram o plantão hoje, o delegado falou, ó, vai lá e prende fulano, descobrimos onde ele tá, a gente estava ali numa situação ali, vai lá e prende ele, tá em flagrante ainda. O policial que tá ali recebendo aquela ordem, né, que a gente tem ali
numa ordem hierárquica vindo para ele não tem ali conhecimento, seja jurídico, para questionar o delegado, ou seja, da própria situação. Ele chegou, assumiu o plantão naquele momento, o delegado falou, vai lá e prende fulano, que ele está em flagrante. O policial vai lá, vai prender e vai trazer. Por quê? Não era exigível desse policial ter pleno conhecimento de que aquela ordem era uma ordem ilegal. Então, é o que a gente chama de inexigibilidade de conduta diversa. Exclui a culpabilidade aí, Juvenal. Anota aí. Então, o policial vai cumprir aquela ordem. É uma prisão ilegal? É uma ordem ilegal? É ilegal nesse caso. Só que o policial, ele não vai responder pelo crime igual o delegado vai responder. Então, o mandante, nesse caso, responderia. Então, fica aqui a explicação jurídica. Claudio, mas no caso, vamos voltar para o caso aí do Roberto Jefferson aí, né? Nesse caso, o que fazer, Claudio? O que fazer, né? Se eu estiver sendo vítima aí de uma perseguição e aí vem lá um policial na minha porta me prender. Pessoal, a última coisa que você deve fazer é atirar de volta na polícia. Isso sem dúvida nenhuma, né? Se você atira de volta no policial que está ali agindo no estrito cumprimento do dever legal, você vai responder pelo crime. Nesse caso aí, provavelmente por tentativa de homicídio, né? Então, o policial, no momento que ele está ali cumprindo, por exemplo, um mandado de prisão, ele não pode ficar questionando porque ele não concorda com o mandado de prisão, certo? Eu não concordo com esse mandado de prisão. Tem muitos mandados de prisão que o policial pode não concordar com o teor da decisão. Só que ele não pode questionar essa decisão que veio de um juiz. Ele não é o agente competente ali para questionar isso. Para isso existe advogado, existe todo um ordenamento jurídico para sustentar ali regras para que isso aí seja feito, certo? Então, o que tem que ser feito nesse caso ali? O advogado vai questionar na justiça essa prisão. Ele vai pedir ali, vai entrar ali com habeas corpus ali para, de repente, soltar ali, nesse caso concreto aí, nesse caso específico, o Roberto Jefferson. Mas, Claudio, sou policial, estou ali, não concordo com essa prisão. Não tem jeito, o mandado de prisão tem que ser cumprido. Era questionável? Pode até ser questionável, né? Os motivos que levaram a esse mandado de prisão até podem ser questionáveis, mas não para o policial no momento que ele está ali cumprindo aquela ordem que aparentemente é legítima, então ele não poderia questionar. A ordem tem que ser manifestamente ilegal para ele poder não cumpri-la sem responder por crime. Nesse caso aí, se o policial simplesmente fala assim, não vou cumprir esse mandado de prisão, ele vai responder aí por prevaricação. Ele vai responder por crime. Então, ele vai preso junto com o Roberto Jefferson nesse caso aí. O outro policial ia lá, ia cumprir, e ele ia ser preso junto ali, talvez por prevaricação. Então, não tem para onde correr. O policial, nesse caso, não é o salvador da pátria, não é ele que vai resolver o problema de toda uma nação. A responsabilidade, ela é coletiva nesse caso, né? Então, o que deve ser feito nesse caso aí, né? Eu, particularmente, não concordo também com muitas das decisões do STF, mas não posso questionar aí, por exemplo, um mandado de busca e apreensão, um mandado de prisão. Isso deve ser resolvido dentro da legalidade, né? Estou falando aqui para as pessoas ali que ainda acreditam que a lei deve ser seguida. Se você não acredita que a lei deve ser seguida, vai ter que fazer igual o Roberto Jefferson fez ali. Vai agir fora da lei, vai virar um criminoso. De fato, agora é inquestionável que a conduta dele agora foi criminosa de atirar nos policiais e agora ele vai certamente responder por isso. Agora, questionando ali as decisões que estão vindo ali, principalmente do Supremo Tribunal Federal, o que pode ser feito, né? O que pode ser feito? Por exemplo, uma decisão de um ministro pode ser monocrática. O que significa isso? Ela é tomada por um único ministro. E depois o colegiado, ou seja, todos os outros ministros, o Supremo Tribunal Federal, ele é formado por 11 ministros, então sempre tem um ministro ali que vai desempatar. Então, se tiver uma decisão ali, algo em votação, e tiverem 6 votos de um lado, 6 votos de um lado e 5 votos de outro, ganha ali aquele lado que votou no 6. É muito o limite ali do que é certo e do que não é certo, e da decisão que é correta e da decisão que não é correta, às vezes fica por uma única pessoa decidir, né? Eu concordo que é muito vulnerável, né? Em algumas decisões você vê ali que realmente o entendimento pode mudar. O entendimento de prisão, por exemplo, somente em última instância, foi decidido por um voto. Um único voto, por exemplo, decidiu a mudança de entendimento ali de possibilidade de prisão antes da última instância. Então é muito vulnerável? É vulnerável. Mas qual que é o instrumento para poder mudar isso, né? Qual que é o instrumento para questionar isso, né?
advogado questionando ali ao Supremo a decisão, enfim. Agora, Glaudimar, não concordo com um ministro em particular ali, ele tomou muitas decisões ali e ali deveria ser removido. Aí é um problema para a sociedade escolher corretamente aí os seus senadores, já tivemos as votações aí, e aí agora vai partir para o ano que vem. Aí vai ser um problema do legislativo lá, dos senadores decidirem ali. Enfim, não é o policial na ponta, coitado, que tem que ali carregar todo esse peso e essa responsabilidade e a população achar que o policial que está na ponta ali é que tem que decidir o que ele faz e o que ele não faz. Ia virar uma bagunça se fosse ele todo policial. Imagina a quantidade de policiais que nós temos aí. Policiais federais, policiais civis ali que cumprem mandados de prisão aí diariamente. Se todo procedimento o policial pegasse ali, mandado de prisão, mandado de prisão, pessoal, às vezes é uma folha ou duas ali. Quando o policial está cumprindo ali, ele simplesmente fala para a pessoa ali, para o alvo do mandado de prisão, por que ele está sendo preso ali e o conduz basicamente para a delegacia. Agora, imagina que aquele mandado de prisão ali faz parte de uma ação na justiça com, às vezes, mais de 1000 páginas. O policial vai entrar naquele processo ali para poder verificar, naquela ação penal ali, para poder verificar o que aconteceu e se ele concorda ou não? Não dá. Então, é inviável exigir do policial essa conduta. Então, nesse caso do Roberto Jefferson em particular, o mandado de prisão era legítimo, né? Mesmo sendo questionável, né? Você pode até não concordar com o mandado, ele é questionável, o teor que decidiu a expedição do mandado de prisão, até concordo que ele é questionável. Agora, o policial não pode questionar o mandado de prisão em si para cumpri-lo ou não, né? A justiça pode questionar, o advogado depois pode questionar. O policial, nesse caso, ele tem que agir aí em estrito cumprimento do dever legal para não cometer crime. Espero que você tenha gostado desse vídeo ali. Se gostou, deixa o like nesse vídeo ali e comente aqui o que você acha disso tudo que está acontecendo aí, desse caso em particular. Policial podia ou não podia cumprir esse mandado de prisão? Ele deveria ou não deveria cumprir? Qual que é a sua opinião acerca disso? De antemão, eu já quero esclarecer que, apesar de ser formado em Direito, nos tempos atuais eu vejo que não entendo nada de direito, porque aparentemente tem muita coisa mudando aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Valeu! Juvenal, inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade. E estrito cumprimento do dever legal exclui a ilicitude. Aprende aí, Juvena.